Nesta aula, falaremos sobre a transformada de Fourier de funções amostradas e apresentaremos o teorema da amostragem e o teorema da convolução. Esses teoremas estabelecem uma base teórica fundamental que utilizaremos para entendermos diversas questões cruciais em processamento de imagens, como, por exemplo, as limitações de um processo de amostragem, as implicações decorrentes da escolha de uma taxa de amostragem insuficiente para um dado sinal, o fenômeno de aliasing, e para que possamos entender os requisitos e propriedades da transformada discreta de Fourier. Iniciamos lembrando alguns conceitos que serão relevantes para as discussões que seguirão nesta aula. Primeiro, de acordo com a série de Fourier, toda função periódica pode ser representada por meio de uma soma infinita de senos e cossenos de diversas frequências, sendo cada uma dessas funções escaladas por um coeficiente correspondente. Em sua representação utilizando a fórmula de Euler, a série de Fourier pode ser representada de forma mais compacta utilizando um somatório de exponenciais complexas, que, para o caso de funções reais, como é o caso de imagens, terá como coeficientes números complexos aqui representados por f de u. Tais coeficientes podem ser obtidos a partir da seguinte equação de análise, onde t representa o período da função f de t. Nesse momento, vamos introduzir a noção de função impulso. A função impulso é utilizada na modelagem matemática do processo de amostragem de sinais contínuos para obtenção de sinais discretos. Portanto, as propriedades de sua versão 2D se refletem em todas as imagens digitais que manipulamos e precisamos entendê-las bem. Além disso, qualquer função pode ser decomposta por uma sequência de funções impulso apropriadamente transladadas e escaladas. Assim, pela linearidade da transformada de Fourier, pode-se obter a transformada de qualquer função somando-se as transformadas desses impulsos transladados e escalados. Uma função impulso de variável contínua t, ou um delta de Dirac, é uma função idealizada definida como delta de t igual a infinito, se t igual a zero, e delta de t igual a zero em todas as demais posições do domínio, com a restrição de que a integral de ΔT de menos infinito a mais infinito igual a 1. Como disse, trata-se de uma função idealizada que pode ser visualizada como limite de uma função gaussiana normalizada, isto é, com área igual a 1, quando seu desvio padrão sigma tende a zero. A função impulso tem uma propriedade útil conhecida como sifting ou peneiramento, que permite isolar qualquer valor de uma dada função f de t. Isso é obtido integrando-se o produto de f de t com a função delta transladada apropriadamente para a posição do domínio para a qual se deseja obter o valor de f de t. Assim, por exemplo, integrando-se f de t com delta na origem, obtém-se f de zero. Note que, neste caso, todos os valores de f de t, exceto f de zero, serão multiplicados por zero. Logo, a expressão pode ser reescrita como f de zero vezes a integral de delta de menos infinito a mais infinito. Como essa última é igual a 1, tem-se como resultado f de zero. Por sua vez, transladando-se a função impulso por t0, obtém-se, seguindo o mesmo raciocínio, f de t0. Note que essas equações representam uma convolução de f de t com uma função impulso na origem, no caso em que se obtém f de zero, e transladada para a posição t0, no caso geral em que se obtém f de t0. A versão discreta da função impulso é chamada delta de Kronecker. Notem que utilizarei a variável x para representar um domínio discreto e a variável t para representar um domínio contínuo. O delta de Kronecker é definido como delta de x igual a 1 se x igual a zero e delta de x igual a zero se x diferente de zero. Portanto, o somatório de delta de x de menos infinito a mais infinito é igual a 1. Assim,
Esta versão discreta também permite a seleção de elementos específicos do domínio. Vamos agora avaliar a transformada de Fourier de um impulso localizado na origem. Notem que nessa expressão o termo 1 sobre t foi suprimido, visto que se trata de uma constante aplicada a todos os coeficientes e esta pode ser compensada a posteriori. Notem também a presença de uma variável μ, utilizada para simplificar a escrita do expoente. μ corresponde a u sobre t. Visto que o índice que representa os múltiplos inteiros da frequência fundamental, assume valores de 0 a t, μ assume valores entre 0 e 1. Dada a presença de ΔT na integral, para t igual a 0, f de μ é igual a e elevado a 0 vezes a integral de ΔT, e, portanto, f de μ igual a 1. Note que trata-se de um valor constante, independente do valor do parâmetro μ. Temos aqui o gráfico da função impulso na origem. Notem que para manipular esse sinal em um computador digital, o sinal foi discretizado e nesse exemplo foram utilizadas 1001 amostras. O gráfico à direita mostra os coeficientes obtidos pela transformada discreta de Fourier para um delta de Kronecker localizado na origem. Como esperado, todos os coeficientes possuem valor igual a 1. Vamos agora considerar o caso de um impulso transladado para uma posição t0 arbitrária. Vemos aqui a expressão da transformada de Fourier. Como a função delta assumirá valor diferente de zero apenas quando t igual a t0, a expressão de f de μ corresponde ao produto entre a exponencial complexa e a integral de delta, avaliada em t menos t0, resultando na própria exponencial complexa. Notem que, pela fórmula de Euler, essa exponencial pode ser escrita como mostrado. Neste momento, é oportuno mencionar que no domínio frequência os papéis de μ e t são trocados no sentido de qual variável assume diversos valores e qual possui um valor fixo durante a avaliação da expressão. Assim, considere, por exemplo, a função g de t definida no domínio espacial. Para um dado valor de μ, a função g pode ser avaliada para diversos valores do parâmetro t. No caso da função f ou g de μ, para um dado valor de t0, esta pode ser avaliada para diversos valores do parâmetro μ. A transformada de Fourier de um impulso corresponde a uma exponencial complexa no domínio frequência. Podemos então nos perguntar qual seria a transformada de Fourier de uma exponencial complexa e elevado a i x. Essa informação será necessária para obtermos a transformada de Fourier de um trem de impulsos ou filtro pente. Filtros pentes são utilizados para mostrar funções contínuas, obtendo assim representações discretas. A compreensão da transformada de Fourier de um filtro pente nos permitirá uma compreensão imediata de várias propriedades da transformada discreta de Fourier. A transformada inversa aplicada a uma exponencial complexa deve recuperar o impulso transladado. Note que a expressão da transformada inversa difere da versão direta apenas pela troca do sinal do expoente da exponencial complexa, de menos para mais, e pela troca da variável de integração de t para μ. Somando-se os expoentes das potências de mesma base, obtemos. Assim, a transformada de Fourier da exponencial complexa g de t é dada por g maiúsculo de μ. Novamente, somando-se os expoentes, obtém-se um delta transladado no domínio frequência. Retomamos agora o caso da transformada de Fourier de um impulso transladado por t0. Para t0 igual a 1, temos a seguinte expressão para os coeficientes de Fourier, lembrando que, segundo a nossa derivação utilizando a fórmula de Euler, cada termo f de μ corresponde ao número complexo dado por
meio vezes AU mais ou menos IBU. Para ganharmos um pouco mais de intuição geométrica, vamos lembrar que μ igual a U sobre T, e vamos substituir essa expressão como mostrado. Lembre ainda que U corresponde ao índice que representa o múltiplo inteiro da frequência fundamental 1 sobre T. Assim, a expressão cosseno de 2π vezes U sobre T representa todos os coeficientes reais, ou seja, os valores de AU utilizados na representação de delta de T-1. Por sua vez, seno de 2π vezes U sobre T representa todos os valores de BU para delta em T-1. Para cada valor específico de U, os valores de AU e BU serão obtidos avaliando-se as funções cosseno e seno, respectivamente, para o valor do argumento 2π vezes U sobre T. Estes são, portanto, os valores de AU e BU para a representação de delta avaliado em T-1. Note que mesmo uma função impulso pode ser representada como uma soma de senos e cossenos. De modo mais geral, para qualquer função delta transladada de T0, os coeficientes AU e BU são obtidos amostrando-se exatamente as mesmas funções que eles escalarão, avaliadas em T0. Essa animação ilustra o conceito para o caso de um impulso com T0 igual a 1. Aqui são mostradas duas versões para a equação de f de t. A primeira, genérica, é expressa em termos de coeficientes AUs e BUs. A segunda utiliza as expressões recém-obtidas para os respectivos coeficientes. Observe a convergência da função delta avaliada em t-1 à medida que novos termos são incluídos. A aparência triangular do impulso nos gráficos ao longo da animação decorre do fato desses terem sido gerados utilizando uma linha poligonal que conecta vértices vizinhos. Para um impulso transladado para t0 igual a 2, temos as componentes reais e imaginárias dos coeficientes de f de μ completando 2 ciclos ao longo do período t. Para t0 igual a 3, essas componentes completam 3 ciclos. Para t0 igual a 10, completam 10 ciclos e assim sucessivamente, conforme esperado. É instrutivo observar o que acontece com os gráficos das funções cosseno e seno quando representados utilizando o número finito de amostras, neste caso 1001, à medida que o número de ciclos aumenta. Com 101 ciclos, percebemos claramente alguns padrões inusitados. Notem, por exemplo, uma ondulação nas bordas superior e inferior dos respectivos gráficos. À medida que o número de ciclos se aproxima da metade do número de amostras obtidas uniformemente, os gráficos já não lembram mais as funções cosseno e seno e assumem representações peculiares. Notem, entretanto, que ainda não se trata de aliasing, um fenômeno que ocorre quando o número de ciclos das funções amostradas cosseno e seno é maior ou igual à metade do número de amostras. A ocorrência de aliasing faz com que frequências mais altas sejam confundidas com frequências mais baixas, impedindo a reconstrução exata do sinal original a partir de suas amostras. Trata-se, portanto, de um problema fundamental em processamento de sinais e que estudaremos em breve. O fenômeno aqui observado corresponde a artefatos sub-Nyquist, algo que também abordaremos oportunamente. Notem que uma ampliação de parte do gráfico revela que as funções continuam oscilando com a frequência esperada e, portanto, o sinal original pode ser reconstruído exatamente. Essas observações tocam em dois conceitos fundamentais para a nossa disciplina e que abordaremos ainda nesta aula: a noção de aliasing e o teorema da amostragem. Para que possamos avançar em direção a essas noções fundamentais, vamos retomar nossa discussão sobre a transformada de Fourier de uma exponencial complexa como amostrada. A figura ao lado exibe o gráfico de uma exponencial complexa ao longo do tempo, provendo uma intuição geométrica.
Temos, assim, o plano complexo e um eixo temporal perpendicular. À medida que a partícula se desloca ao longo do círculo no plano complexo, a evolução do tempo faz com que sua trajetória seja helicoidal nesse espaço-tempo. Como vamos calcular a transformada de Fourier dessa função, utilizaremos parâmetros n e ΔT ao invés de u e t para evitar confusões. Assim, a sua transformada de Fourier é dada pela seguinte expressão, com ΔT sendo um submúltiplo de t. Somando-se os expoentes, obtemos. E, finalmente, temos o resultado de sua transformada de Fourier, uma função delta transladada no domínio frequência. Mudando-se o sinal do expoente, obtém-se um delta transladado no sentido contrário. Após a discussão sobre a função impulso e sua transformada de Fourier, vamos considerar agora o caso da função periódica caracterizada por um trem de impulsos, também chamada de filtro Pente. Conforme já mencionamos, filtros Pente são utilizados na modelagem matemática do processo de amostragem. Como um filtro Pente é uma função periódica Ct com período ΔT, ele pode ser representado por uma série de Fourier. Aqui, seus coeficientes são indicados por dn. Dada a expressão característica para a série de Fourier de uma função periódica f de t e a equação de análise para a obtenção de seus coeficientes f de u, podemos obter os coeficientes dn para o filtro Pente por meio da seguinte expressão. Note que essa integral, definida sobre o intervalo 0 a ΔT, cobre um único impulso localizado na origem e, portanto, pode ser reescrita substituindo-se Ct por ΔT. Como o valor da integral da função impulso nesse intervalo é o mesmo sobre todo o domínio, temos que os coeficientes Tn são todos iguais a 1 sobre ΔT, independente do valor do índice n. Substituindo-se os valores de dn na equação que representa a série de Fourier da função Pente, obtemos a seguinte expressão que utilizaremos para a derivação da transformada de Fourier da função Pente. Lembrando que a transformada de Fourier de uma exponencial complexa corresponde ao impulso transladado no domínio frequência, e dada a expressão para o filtro Pente obtida anteriormente, podemos agora obter a transformada de Fourier de um filtro Pente. Aqui, utilizamos uma letra F estilizada para representar o operador transformada de Fourier. Novamente, explorando a linearidade da transformada, a constante pode ser movida para fora do operador, bem como o somatório, resultando então em uma soma escalada por 1 sobre ΔT de transformadas de Fourier de funções exponenciais. Isso resulta, então, no seguinte somatório de impulsos transladados no domínio frequência. Conclui-se, portanto, que a transformada de Fourier de um filtro Pente com período ΔT corresponde a outro filtro Pente, desta vez no domínio frequência, com período 1 sobre ΔT e escalado também por 1 sobre ΔT. Este resultado é fundamental para a compreensão do fenômeno que leva à ocorrência de aliasing, bem como para a obtenção do teorema da amostragem. Essa figura ilustra o processo. O espaçamento entre os impulsos no domínio frequência é de 1 sobre ΔT. De modo a garantir que a energia do sinal original seja preservada, esses impulsos são também escalados por 1 sobre ΔT. Nesse momento, estamos quase prontos para obtermos um resultado fundamental em processamento de sinais, o teorema da amostragem. Antes, porém, precisamos de um outro resultado igualmente importante, o teorema da convolução, que obteremos a seguir. A operação de convolução entre uma função f de t e um kernel h de t, definida pela seguinte equação, nos permite realizar filtragem no domínio espacial. Podemos obter uma representação do sinal filtrado no domínio frequência aplicando a transformada de Fourier à operação de convolução. Note que, apesar da notação carregada, trata-se de uma manipulação bastante simples.
apenas substituímos f de t da formulação original da transformada de Fourier pela equação de convolução aqui mostrada entre colchetes. Como f de tal não depende de t, pode-se movê-la para fora da integral em t. A expressão pode ser simplificada por meio de uma troca de variáveis. Assim, seja y igual a t menos tal. Neste caso, t igual a y mais tal e, consequentemente, dt igual a dy. Substituindo-se esses termos na equação anterior, obtém-se a soma nos expoentes pode ser reescrita como produto de funções de mesma base. Como a exponencial em tal não depende de t, a expressão pode ser reescrita como produto das transformadas de Fourier de f de t e h de t, resultando, portanto, em um produto de espectros. Conclui-se, portanto, que a operação de convolução entre duas funções no domínio espacial é equivalente à multiplicação ponto a ponto no domínio frequência dos espectros das respectivas funções. Este resultado importantíssimo corresponde à primeira parte do teorema da convolução. Repetindo, convolução no domínio espacial corresponde à multiplicação ponto a ponto dos espectros no domínio frequência. Conhecendo a equivalência no domínio frequência de uma operação de convolução realizada no domínio espacial, podemos nos perguntar qual seria a equivalência no domínio espacial de uma operação de convolução realizada no domínio frequência. Neste caso, a operação de convolução é aplicada sobre os espectros das funções como mostrado, e a transformada inversa de Fourier é utilizada para a obtenção de uma representação no domínio espacial. A sequência de manipulações algébricas é similar à feita anteriormente, incluindo as trocas de variáveis. Substituindo esses termos na equação anterior, obtém-se, novamente, a soma no expoente pode ser reescrita como produto de funções de mesma base, que por sua vez resulta no produto das transformadas inversas de Fourier de f de μ e h de μ. Conclui-se assim que convolução no domínio frequência corresponde à multiplicação ponto a ponto no domínio espacial. Este resultado corresponde à segunda parte do teorema da convolução, que pode ainda ser sintetizado através da seguinte frase: convolução em um domínio corresponde à multiplicação ponto a ponto no outro domínio e vice-versa. Agora que já temos todas as ferramentas necessárias para a obtenção do teorema da amostragem, vamos retornar ao filtro Pente e utilizá-lo para amostrar uma função contínua f de t, obtendo como resultado uma função discreta f til de t. O processo de amostragem é modelado matematicamente por meio do produto entre f de t e o filtro Pente com período ΔT. A transformada de Fourier da função amostrada corresponde, portanto, à transformada de Fourier do produto entre f de t e o filtro Pente. Como sabemos, isso corresponde à convolução entre os espectros das respectivas funções. Considerando o espectro do filtro Pente obtido anteriormente, o espectro da função amostrada é dado pela seguinte expressão e pode ser reescrito como: substituindo-se nessa expressão o valor de c de μ menos tal, obtém-se. Okay? Partindo-se da expressão anterior e movendo-se o somatório para fora da integral, obtém-se. Como a integral do produto entre o espectro de f e o impulso deslocado corresponde a avaliar tal espectro na posição deslocada, obtém-se. Essa expressão revela um resultado surpreendente.
O espectro de uma função amostrada corresponde a uma sequência de infinitas cópias do espectro da função contínua original. Em virtude do processo de amostragem envolver multiplicação por um filtro Pent, as cópias de f de u encontram-se replicadas a cada 1 sobre ΔT e também escaladas por 1 sobre ΔT. O espaçamento 1 sobre ΔT será determinante para a ocorrência ou não de aliasing, como veremos em breve. O espectro resultante é contínuo, apesar de f-til de t ser representada por um conjunto de amostras. Chegamos então ao momento de apresentarmos o teorema da amostragem. Visto que o espectro de uma função amostrada é periódico com período 1 sobre ΔT, as múltiplas cópias de f de u poderão acabar se sobrepondo e, consequentemente, impossibilitando a recuperação do sinal original, exceto se o sinal possuir uma máxima frequência e se 1 sobre ΔT for maior que 2 vezes a máxima frequência presente no sinal. Estas condições, que caracterizam o teorema da amostragem, estabelecem a menor taxa de amostragem necessária para amostrar uniformemente um sinal contínuo, de modo a que ele possa ser exatamente reconstruído apenas a partir dessas amostras. Note que, para tal, o sinal precisa possuir uma máxima frequência, isto é, ser limitado em banda. Do contrário, nenhuma taxa de amostragem será suficiente para amostrá-lo adequadamente. O teorema da amostragem possui uma enorme importância prática. Qualquer sinal amostrado abaixo da taxa estabelecida por esse teorema apresentará aliasing e não poderá ser reconstruído exatamente. Por sua vez, caso seja utilizada uma taxa acima da estabelecida, haverá desperdício de recursos, impactando, por exemplo, custos para armazenagem e transmissão desses sinais. Vamos agora desenvolver uma intuição geométrica para a relação entre a taxa de amostragem e aliasing. Lembrando que, de acordo com o teorema da convolução, o processo de amostragem, ou seja, a multiplicação de um filtro Pent por um sinal contínuo f de t, é equivalente à convolução de um outro filtro Pent pelo espectro de t. Assim, considere a seguinte ilustração. A figura à esquerda representa um sinal f de t no domínio espacial, enquanto a figura à direita representa o seu espectro de amplitude com indicação da máxima frequência mi max. Note que, devido à decomposição utilizando a fórmula de Euler, os coeficientes de Fourier encontram-se organizados em pares de complexos conjugados, o que explica a simetria do espectro em relação à origem. Assim, amostrar o sinal f de t corresponde a multiplicá-lo por um filtro Pent com período ΔT. Por sua vez, isso equivale a aplicar uma convolução entre o espectro de f e um filtro Pent com período 1 sobre ΔT. Enquanto o processo de amostragem produz um sinal discreto, a correspondente operação no domínio frequência produz infinitas cópias do espectro de f espaçadas por 1 sobre ΔT. Caso 1 sobre ΔT não seja maior que 2 vezes a máxima frequência presente no sinal f de t, estas cópias se sobreporão, provocando aliasing, ou seja, as componentes de altas frequências serão tratadas como componentes de baixas frequências. Tal condição impede a correta reconstrução do sinal original por meio da transformada inversa de Fourier. Portanto, para evitar a ocorrência de aliasing, as cópias do espectro de f devem estar espaçadas por um valor maior que 2 vezes a máxima frequência presente em f. Consequentemente, 1 sobre ΔT deve ser maior que 2 vezes a máxima frequência. Este valor é chamado de limite de Nyquist. A obtenção desse importante resultado conclui a aula de hoje.